Olá, meu nome é Georges, eu sou professor de cálculo. Hoje então eu vou apresentar para vocês um exemplo de como fazer o gráfico de uma função quadrática, uma função do segundo grau. Na videoaula anterior eu defini que era uma função do segundo grau e mostrei qual era o comportamento dessa função do segundo grau quando A era positivo, quando A era negativo, quando nós tínhamos um delta positivo, um delta igual a zero ou um delta negativo. Bom, eu escolhi a função f de x igual a menos x ao quadrado menos 4x menos 3. Bom, a primeira coisa que a gente faz na construção do gráfico é determinar quais são os seus coeficientes. Então, o A a gente sabe que é menos 1, o B menos 4 e o C menos 3. Bom, se o A é negativo, a gente já sabe que essa parábola tem concavidade voltada para baixo. Então a gente precisa descobrir primeiramente, quais são as suas raízes e se elas possuem raízes reais. Quem vai determinar isso é o discriminante. Então a primeira coisa que a gente precisa calcular é o delta. A gente vai calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso b é 4 negativo elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Sempre que nós tivermos, lembrando, sempre que nós tivermos o coeficiente negativo, coloquem entre parênteses, porque aqui vai ter um produto de números negativos e aqui a gente vai ter uma potência com um número negativo. Então, o delta vai ser 4 negativo elevado ao quadrado é 16 positivo. 4 negativo vezes 1 negativo é 4 positivo. 4 positivo vezes 3 negativo é 12 negativo. E 16 menos 12 igual a 4. Então, o nosso delta é 4, portanto, é um número maior que zero. E a gente já sabe que teremos duas raízes reais distintas. Podem ser duas positivas distintas, duas negativas distintas, ou uma positiva e a outra negativa. Como é que a gente vai determinar agora essas duas raízes? Eu tenho que ir lá para a fórmula de Bhaskara para determinar quem será o meu x' e o meu x duas linhas. Qual o valor deles? Qual o valor das raízes? Então a gente vai ter menos b, cuidado que o nosso b é negativo, coloca entre parênteses, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes o a, que também é negativo, vamos colocar entre parênteses. Portanto, x vai ser negativo vezes negativo, fica positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 4 é 2, sobre 2 vezes 1 negativo, que é 2 negativo. Daqui, então, nós vamos tirar que x' vai ser igual a 4 mais 2 é 6, 6 dividido por menos 2 é menos 3. 4 menos 2 é 2, 2 dividido por menos 2 é menos 1. Bom, então a gente já descobriu as duas raízes. A gente sabe que a nossa parábola ela vai passar pelo 1 negativo, que é uma das raízes, e ela vai passar também pelo 3 negativo, que é a outra raiz. Bom, então se ela tem concavidade voltada para baixo, ela vai ter um vértice, evidentemente. Como é que nós vamos calcular o vértice? X do vértice e Y do vértice. O X do vértice vai ser menos B, então menos 4 sobre 2 vezes A. O A também é negativo, sempre colocando no parênteses. Então, negativo com negativo, positivo, 2 vezes menos 1, menos 2. Portanto, o x do vértice vai ser 2 negativo.
O y do vértice. O y do vértice é menos delta. O delta é 4. Então, menos 4 sobre 4 vezes A. O A é negativo. Então, entre parênteses. O que nós vamos ter? Menos 4 dividido por menos 4, igual a 1. Então, agora, a gente já tem as coordenadas do vértice. Quais são essas coordenadas do vértice? X valendo 2 negativo e y valendo 1. Então, a gente traça uma linha pontilhada paralela ao eixo X, uma linha pontilhada paralela ao eixo Y, aqui no 2 negativo, e nesse ponto aqui nós vamos ter um vértice dessa parábola, que é menos 2 e 1. Ótimo! Então a gente sabe que essa parábola vai ter essa, que vai passar pela raiz 3 negativa, e ela vai passar aqui pelo menos 1. Mas qual é o ponto de intersecção dela com o eixo Y? Quem determina o ponto de intersecção dela com o eixo Y é o meu C. O C é que determina esse ponto. Portanto, ela vai passar aqui no menos 3. Então, a nossa parábola ela faz isso e passa aqui no menos 3 e segue, Sabemos que a parábola ela é essa parábola ela é infinita, E ela tem concavidade voltada para baixo. Portanto, para construir uma parábola, para construir o gráfico de uma função do segundo grau, basta determinarmos as duas raízes, o vértice, porque o ponto de intersecção com o eixo Y a gente já sabe que vai ser o C. Só para explicar mais uma coisa, por que o C é o ponto de intersecção dessa parábola com o eixo Y? Bom, a gente sabe que o domínio da função é o x. Então, o que acontece aqui nesse ponto? Nesse ponto, nós vamos ter um domínio igual a 0. Então, o que vai acontecer nessa função quando o domínio for 0? Quando nós tivermos f de 0. Então, a gente vai ter menos 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, menos 3. Portanto, f de 0 vai ser igual a menos 3, certo? Então, quando o domínio for 0, qual vai ser a imagem aqui no eixo Y? Vai ser 3 negativo, certo? O conjunto domínio de uma função do segundo grau, o conjunto domínio dessa função do segundo grau é todos os números reais. Qualquer número que você pegue no eixo X, você vai tocar essa parábola. Portanto, ele vai ter uma imagem. Então, o domínio da função é o conjunto dos reais. Qual vai ser a imagem, Qual vai ser a imagem dessa função? Bom, a imagem, a gente sabe que ela está dentro do contradomínio. O contradomínio é o eixo Y, na função quadrática ou qualquer outro tipo de função. Portanto, se a imagem está dentro do contradomínio, ela só pode estar no eixo Y. E se a gente perceber, essa função ela começa com a imagem valendo 1 e vai para o infinito negativo. Portanto, ela é um intervalo fechado em 1 e aberto no infinito negativo. Portanto, aqui a gente tem o conjunto domínio
e o conjunto imagem dessa função quadrática. Lembrando sempre que o domínio nas funções quadráticas sempre é o conjunto dos números reais. Quem vai variar é o conjunto imagem. Por que vai variar o conjunto imagem? Porque vai depender da posição do vértice dessa parábola. Se essa parábola tiver concavidade voltada para cima, o vértice dela vai estar, ela vai ter um ponto mínimo e o y do vértice dela vai ser o início do intervalo da imagem e ela vai então para o infinito positivo. Então a gente sempre tem que observar o y do vértice. Esse é o ponto de partida, é onde começa a minha imagem. É dali para o infinito positivo e é dali para o infinito negativo, que é o caso desse exemplo que eu mostrei para vocês. Espero que tenha ajudado. Então aqui é como a gente constrói o gráfico dessa função quadrática, da função do segundo grau. Então eu peço a vocês que sigam, que me adicionem lá no Instagram, matemática.alerta. Lá eu tenho outras funções que a gente pode estudar e outros assuntos referentes ao cálculo diferencial e integral. Obrigado, até a próxima!